Olá, queridos alunos do PG2 do Bloco 2, aqui quem fala é a professora Vanessa. E o nosso tema de hoje é o Sistema Digestório, parte 2, que é a continuação da nossa última videoaula. Vamos falar sobre as etapas do sistema digestório. Mas precisamos relembrar que na aula passada nós conhecemos os órgãos do sistema digestório e suas funções. Nós vimos a diferença entre tubo digestório, que é por onde o alimento passa, e glândulas anexas, que são glândulas que fabricam substâncias que ajudam na digestão. Essas substâncias são chamadas de enzimas digestivas, e elas são fabricadas por essas glândulas anexas e lançadas dentro de alguns órgãos do tubo digestório para auxiliar na digestão. O objetivo da nossa aula é começar a compreender as etapas do processo digestivo. Então vamos lá. O processo de digestão inicia na boca e termina no intestino grosso. A digestão é um processo essencial à vida, porque é por meio dela que os nutrientes dos alimentos são disponibilizados para as células do organismo. Então, só para a gente relembrar que a digestão nada mais é do que a quebra de grandes moléculas em suas menores partes, para que essas pequenas partes consigam ser absorvidas pelas células. E por que as células precisam desses nutrientes? Para a fabricação de energia, para a manutenção da vida. Ok? Esse processo ele ocorre ao longo do tubo digestório, que, em razão de sua organização, possibilita que diferentes ações aconteçam simultaneamente. Primeira perguntinha do nosso quiz. São estruturas do tubo digestório. São estruturas, lembrando que por onde o alimento passa, pelo tubo digestório, né? E aí a letra A como resposta, que é boca, faringe, esôfago, estômago e intestinos. Vamos começar a conhecer as etapas da digestão. Na boca, ocorre a mastigação e a deglutição. A mastigação é um ato mecânico, que ocorre a trituração dos alimentos por meio dos dentes e com a ajuda da língua. O alimento também é umedecido e misturado à saliva, produzida pelas glândulas salivares, formando uma massa denominada bolo alimentar. Então, o que ocorre na boca? A boca é o primeiro órgão do nosso tubo digestório, lembrando que tubo digestório é por onde o alimento passa. Na boca existem, associadas a ela, as nossas glândulas anexas, chamadas glândulas salivares, que lançam dentro da boca a saliva, que, como primeira função aqui, é de umedecimento desse alimento, né, que a gente mastiga, formando o bolo alimentar. Então, aqui nesse slide, vocês estão vendo aqui uma quantidadezinha de amendoim, mastigado 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes e 30 vezes. Então, você observa que o alimento é completamente triturado e misturado à saliva para facilitar o ato de engolir esse alimento, tá? Essa parte da digestão, essa parte onde as substâncias não mudam sua composição, que as substâncias apenas diminuem de tamanho, é chamada de digestão mecânica, ok? A saliva, ela contém a amilase salivar, que é uma enzima que decompõe o amido dos alimentos, transformando em um açúcar mais simples. Então, gente, a digestão mecânica, ela começa na boca com a mastigação. E a digestão química também inicia-se na boca, caso o nutriente que você esteja consumindo seja amido. Uma batata, por exemplo, é um nutriente, né, um alimento que contém amido. Então, se for uma batata que você estiver mastigando, a saliva, além de umedecer esse alimento para facilitar a deglutição, ela também já vai iniciar o processo de quebra desse nutriente, chamado amido, né? Para que depois, ao longo do tubo digestório, essa digestão seja terminada, essa separação aconteça, tá? Então, a saliva já contém um tipo de enzima que ajuda na quebra, no início, né, da quebra do amido. O bolo alimentar, então, vai ser deglutido. E deglutição é o ato de engolir o alimento, como vocês estão vendo aí no slide. Segunda perguntinha do nosso quiz.
Essa estrutura é responsável por impedir que os alimentos entrem no sistema respiratório. Durante a deglutição, ela é pressionada, garantindo que o alimento não passe para a traqueia. Nós vimos isso na nossa última videoaula, quando nós vimos todos os componentes do tubo digestório, do sistema digestório e suas funções. E aí, como resposta, a epiglote. Então, resumindo, na boca o alimento é triturado e misturado à saliva. Ocorre a digestão parcial do amido, o início dessa digestão. Ou seja, na boca ocorrem tanto os processos físicos, mecânicos, quanto químicos. O bolo alimentar desce pelo esôfago por meio de movimentos peristálticos. Então, vamos observar adiante. O esôfago é esse cano, como vocês viram na nossa última videoaula, que após o alimento ser deglutido, ele cai nele. O esôfago possui músculos que vão se contraindo involuntariamente, conduzindo o alimento pelo tubo digestório. Esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. Impulsionam e misturam o alimento com os sucos digestivos, com as enzimas digestivas, tá? Ao chegar no estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, que também são substâncias fabricadas aqui na parede do estômago, tá? Que contém enzimas digestivas também para ajudar na quebra das substâncias. A partir do momento que o bolo alimentar desceu pelo esôfago, através dos movimentos peristálticos, chegou no estômago e através de movimentos peristálticos também musculares, né, dos músculos do estômago, ele se transforma em uma mistura chamada quimo. Então, o bolo alimentar, ao chegar no estômago e se misturar com o suco gástrico, deixa de ser bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo. O suco gástrico, ele é composto de água, ácido clorídrico, muco e enzimas digestivas, que é secretado por glândulas existentes na parede do estômago. A principal enzima produzida no estômago é a pepsina, que atua na digestão de proteínas. Então, resumindo, no estômago há movimentos peristálticos que servem para misturar o bolo alimentar com as substâncias que o estômago fabrica. Tá? Ocorre a digestão parcial das proteínas por meio da ação da enzima pepsina. Ou seja, no estômago ocorrem tanto os processos físicos, como a mistura, quanto os químicos, como a digestão parcial da proteína. Terceira perguntinha do nosso quiz. Durante o processo de digestão, o alimento passa por uma série de órgãos. À medida que se mistura as enzimas e os sucos no sistema digestório, o alimento passa a receber outras denominações. O quimo, por exemplo, é o nome que o alimento recebe após a digestão no estômago. Vamos recapitular, gente. As etapas da digestão, elas podem ser físicas ou químicas. O processo se inicia na boca, através da mastigação e da deglutição, que é o ato de engolir. A saliva contém uma enzima chamada amilase salivar, que vai começar a digestão, começar a quebra do amido. Depois ocorre a deglutição, faringe, epiglote e esôfago. Estômago, vai ocorrer os movimentos peristálticos para quê? Para misturar o bolo alimentar com os sucos gástricos, com as substâncias que o estômago fabrica. Então, o estômago, suco gástrico com enzimas, que já contém a pepsina, transforma o bolo alimentar no quimo. Ok? Do estômago em diante, nós vamos ver na nossa próxima aula. Agora, pessoal, vocês vão dar aquelas pausas, né, no vídeo, para começar a responder essas 4 perguntinhas que eu coloquei para vocês aí sobre a nossa aula de hoje. A primeira delas diz assim: por que a digestão é um processo essencial à vida? A segunda pergunta diz: a digestão inicia na boca, com a mastigação e a deglutição,
Explique como ocorrem, quais órgãos envolvidos e qual a importância de ambos para o processo digestivo. A terceira pergunta é: as etapas envolvidas na digestão citadas a seguir referem-se a processos físicos ou químicos? Explique sua resposta. Letra A, trituração dos alimentos pelos dentes. Letra B, deslocamento do bolo alimentar por movimentos peristálticos. Questão 4. O arroz é rico em amido, um tipo de carboidrato. Já as carnes defumadas são ricas em proteínas. Considerando essa composição, em que parte do sistema digestório ocorre a digestão desses alimentos? Pessoal, as 4 perguntinhas foram exatamente sobre o que nós vimos nessa videoaula, tá? Pessoal, antes de finalizar a nossa aula, eu coloquei aqui recados importantes. É importante que acesse os aplicativos para confirmar a sua presença nas aulas, deixar suas atividades e seu caderno em dia, reveja suas aulas sempre que necessários e tire suas dúvidas com a sua professora. Lembrando que está difícil para você, também está difícil para nós, mas o objetivo é sempre ajudar cada um de vocês. Por isso, estaremos juntos sempre. Ok? Obrigada pela sua atenção, se cuida, fique bem. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!